Pessoal, quem mora em São Paulo, capital, viveu uma peregrinação hoje na tentativa de chegar ao trabalho ou aos locais que precisava por conta da paralisação no transporte público, nos metrôs, né? Então a gente acompanhou ali as estações e as principais linhas que fazem integração, inclusive, com outras linhas paralisadas. Por exemplo, metrô Barra Funda, que faz parte da linha vermelha, estava com as portas fechadas hoje e é uma importante ligação também para os ônibus, para o trem. Então, são estações que costumam ficar lotadas e que quem precisou utilizar logo pela manhã deu de cara com os portões fechados e aí vira aquele caos na tentativa de utilizar ônibus. Teve uma operação especial que foi acionada aqui pelo município de São Paulo, mas está longe de dar conta da demanda das pessoas que precisam se deslocar aqui pela capital. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou nesta manhã sobre essa greve unificada do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e também da Sabesp, que é a Companhia Paulista de Saneamento Básico aqui do estado. O governador disse que a paralisação é ilegal, tem motivação política e também afirmou que o movimento descumpriu a ordem judicial de não paralisar a operação do transporte, principalmente nos horários de pico. Vamos acompanhar um trecho agora. Outra coisa que a gente percebe pela quarta tentativa de greve, essa segunda efetivada, um período curto, claramente há uma motivação política e basta ver os vídeos das assembleias que a gente percebe essa motivação política, a gente percebe o que tem por trás, né? Porque eles deixam muito claros isso, né? Em cada manifestação. Infelizmente, nós temos hoje uma confusão de sindicato com partido político, o controle desses sindicatos por determinados partidos, partidos que já mostram que não têm a menor disposição para dialogar. E que estão pleiteando, por exemplo, eleição municipal ano que vem. E aí eu fico me perguntando, o que será de uma cidade governada por uma pessoa que não vai querer dialogar com o governo? O diálogo é fundamental para que a gente possa construir políticas públicas. O governador Tarcísio de Freitas já aproveitou para cutucar ali, né, quem está entrando no pleito aí para a Prefeitura de São Paulo. E a gente está falando, né, pessoal, das principais linhas de metrô, azul, verde, vermelha, que dão ligação para o centro da cidade, para pontos importantes, que ajudam a fazer para quem precisa também buscar a integração. Enfim, a gente se desloca por meio do metrô. Aqui, por exemplo, na Avenida Paulista, o trânsito ficou em caos, porque você tem a linha verde, que também estava paralisada. Para quem precisava sair da Zona Sul pela linha azul, esquece. Linha vermelha, então, nem se fala. E vocês entendem que há uma motivação política por trás disso, a exemplo do que diz o governador do estado, Alan Gani? Claro, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque a privatização, ela fere alguns interesses políticos de pessoas que vivem de mamatas estatais, de empresas que são ineficientes e vivem de favores de políticos, de cabides de emprego. E a privatização, ela acaba melhorando o serviço para a população, acaba melhorando a qualidade, traz barateamento de tarifas, mas ela fere os interesses desses parasitas, desses burocratas que vivem com o nosso dinheiro. O governador Tarcísio está correto, perfeito na sua análise. Piperno, você acha que há interesses de parasitas por trás dessa paralisação nos metrôs? Bom, inicialmente, bem-vindo, governador, ao mundo real. No mundo real, ele vai encontrar situações de contestação como essa, né? E vai ter que aprender a negociar. É claro que a greve tem sim um componente político muito forte, porque inclusive é uma greve de funcionários do setor de transportes, contestando primordialmente a questão da privatização, da possível privatização da Sabesp e, por tabela, um receio também de que isso chegue ao setor de transportes, até porque o governador já demonstrou que pretende, por exemplo, privatizar o metrô. Bom, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Depende. Primeiro, o que está aí, o que o usuário quer saber, o que a população quer saber, primeiro, se ela vai ter serviços melhores ou não. Se ela vai ter tarifas mais acessíveis ou não. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, hoje, exatamente hoje, dia dessa greve, em que o governador se manifesta claramente a favor da privatização, há um problema, uma paralisação de uma linha privatizada, a linha 9 Esmeralda, sim, tá com os problemas. trens aqui de São Paulo, que é a líder em problemas aqui em São Paulo. Então, é uma linha privatizada que oferece um serviço geralmente... A amarela vai bem. Então,
Aí que é o negócio. vai bem. Dá para ser dogmático nisso? Quer dizer, amarela vai bem, esmeralda vai mal. E aí? Então, uma oferece um serviço bom, outra oferece um serviço tudo que foi privatizado nesse país, ou pelo menos a maioria, houve uma melhora. Olha a telefonia aí, você precisava custava um carro. Você está falando num outro contexto em que, por exemplo, naquele tempo ainda estava nascendo a telefonia celular. Era um outro contexto. É claro que telefonia tem que ser privatizada. Olha, as estradas foram privatizadas, melhoraram, salvando vidas. Então, as estradas, elas foram concedidas à iniciativa privada. O Estado concedeu, mas veja, a iniciativa privada também não construiu nenhuma grande estrada. Mas houve uma melhora. São concessionárias. Vou dar um exemplo sobre a água. A água, por exemplo, que vai ser objeto de muita discussão ainda por conta da questão da Sabesp, no mundo inteiro ela é muito discutida porque em vários países que privatizaram esse serviço, a iniciativa privada devolveu. E veja, estou citando cidades como Berlim e Paris, não estou citando qualquer uma, são centenas pelo mundo. Então, cada caso é um caso e tem que ser muito bem discutido, sem dogmas. Fala, Dávila. O caso, Piperno, é que você pergunte à população o que ela acha. Por exemplo, da linha amarela comparando com a da CPTM. É só perguntar. Quando a gente fala da linha amarela, pessoal, para quem não conhece São Paulo, linha amarela que dá acesso, por exemplo, a bairros importantes, Faria Lima, Pinheiros, local onde muita gente vai para trabalhar. Se a gente fala da linha Lilás também, que é uma outra linha privatizada, é uma linha que dá acesso aos bairros ali como Santo Amaro, que faz uma ligação importante da Zona Sul com essa região. E a Esmeralda também, privatizada. Que é uma linha também que tem muitas paradas, muitas estações e que vive carregada exatamente por conta disso, mas são duas linhas privatizadas. No caso da Esmeralda, já é o trem, já é privatizada, mas também é um outro serviço que é mais antigo, por exemplo, do que a linha amarela que foi construída mais recentemente aqui na capital. Fala, Dávila. Então, primeira coisa, isso só dá para o cidadão comparar. Os funcionários da CPTM ganham mais do que na iniciativa privada, fazem greve por uma razão unicamente política, querem manter os seus direitos corporativistas. Tá certo, o que o governador devia fazer é acelerar a privatização de todas as linhas de metrô em São Paulo. É isso que ele deveria fazer. Quanto mais competição, melhor a qualidade do serviço e cai o preço, como aconteceu com telefonia, como acontece com qualquer outro serviço privatizado. E essa história de pegar exemplo da Europa... Está discordando de você. Mas ele pode... Aí a Supervias no Rio de Janeiro privatizou o serviço de transporte, uma porcaria, estão devolvendo. Não é assim. Piperno, mas olha a vantagem. Quando tem uma concessionária que não serve, devolve e ele perde a concessão. Isso faz parte do mercado. Não é o Estado paga a conta, não. Vai relicitar, vai entrar outro concorrente e vai ganhar e vai fazer a linha funcionar. Então, essa é a grande vantagem. Tem a opção de se ver livre do serviço público que não serve. E aí eu volto na questão mais importante, que é o saneamento básico. Gente, saneamento está na mão das estatais nesse país há mais de 60 anos. E sabe qual é o resultado de estatal prestando serviço de saneamento? 100 milhões de brasileiros, quase metade da população, não tem acesso a esgoto tratado. Aqui em São Paulo, que é a Sabesp, que é a melhorzinha das estatais, tem um desperdício de água, em média, de 35%. E essa é a melhorzinha. Por conta dos vazamentos. Por causa de vazamento. No Nordeste tem lugar que é 80%. Então, assim, precisa privatizar, vai melhorar a qualidade e vai resolver a maior dívida social que a gente tem, que é não dar esgoto e água tratado para a população brasileira. O saneamento no Brasil é o maior programa socioambiental do mundo e é fundamental que o governador Tarcísio não ceda à pressão do corporativismo. Nessa história, em que vagão você está, hein, Gustavo Segré? O vagão da privatização, com certeza. Mas vou justificar por quê. Tem uma diferença importante para compartilhar com a nossa audiência. A diferença entre privatização e concessão é que na privatização a gente avalia o valor do ativo que está sendo privatizado e a empresa que privatiza, que compra a privatização, que ganha o pliego de privatização, ele sempre vai com um ágio acima da base. Essa base é o que o governo, em algum momento, investiu para que essa prestação seja feita. O ágio é como se fosse o lucro que teria, o sobrepreço. Que fala, eu calculo que esse estúdio de televisão vale X e tem vários interessados, então
aquele que paga mais é que leva essa privatização. Qual é a vantagem para o Estado? Primeiro, deixa de colocar dinheiro em um monte de coisas, sobretudo quando nós vimos aqui que 92% do orçamento a nível nacional está carimbado e não é muito diferente em determinados estados provinciais. Então é dinheiro que o governo não tem que colocar. Não tem que ir atrás de questões trabalhistas. E quando você tem uma concessão, essa concessão em geral se faz, por exemplo, de estradas. E a vantagem nesse caso é que o investimento para manutenção e para ampliação é feita pelo concessionário. Então não é dinheiro público que coloca aí. O que chama a atenção dessa greve é que está sendo pela possibilidade de ser privatizada. Sim, o que os sindicatos afirmam é que eles já buscaram um diálogo com o governo. Esse diálogo não foi aberto, o governo não parou para ouvir as demandas dessas categorias e que por isso eles estavam até pensando ou propondo a abertura de um plebiscito para entender da população como é que ela entende a privatização do transporte do metrô, por exemplo. Tá, né? mas... E que o governo precisaria pelo menos se abrir para o diálogo. Não é o que as autoridades dizem em relação ao que é apontado pelo sindicato, mas enfim. Mas aí, Evandro, sabe qual é a questão? Na Constituição Federal, ele determina que a possibilidade de se manifestar contra qualquer coisa que você acha é garantido pela Constituição. Da mesma forma que o direito de ir e vir. Quando você interrompe um serviço de transporte, você está coibindo esse direito da pessoa a ir e vir. Ou pelo menos está complicando a vida da pessoa. E, em geral, a vida mais complicada é aquele que mora na periferia, que tem que vir a trabalhar. Tem muita gente que hoje não conseguiu chegar ao trabalho e aí esse dia é descontado. Então, é uma questão política, claramente política, e que de alguma maneira está trabalhando como uma chantagem política para obrigar ao governador a sentar a dialogar numa questão que provavelmente ele não tem por que fazer porque ainda não foi privatizado.